Ouça Audiolivros apresenta Uma Recordação de Infância de Leonardo da Vinci, de Sigmund Freud, 1910, Parte 2. Até onde sei, apenas uma vez Leonardo menciona algo de sua infância em seus apontamentos científicos. Numa passagem que trata do voo dos abutres, ele se interrompe subitamente e traz uma lembrança que lhe ocorre dos seus primeiros anos de vida. Parece que estava em meu destino me ocupar assim do abutre, pois me vem uma recordação muito antiga de quando eu ainda estava no berço, em que um abutre desceu até mim, abriu-me a boca com sua cauda e bateu muitas vezes a cauda contra meus lábios. Nota: a citação que Freud faz em alemão tem duas discrepâncias em relação ao original reproduzido nesta nota, que foram mantidas na tradução do texto. A omissão da palavra dentro, ao mencionar as batidas da cauda na boca, e principalmente a versão equivocada da palavra níbio, que corresponde em português a milhafre, uma ave de rapina semelhante ao falcão, muito diferente de abutre, como se acha no texto em alemão. Fim da nota. Uma recordação de infância, pois, e muito peculiar, certamente. Peculiar por seu conteúdo e pela idade em que é situada. Talvez não seja impossível que um indivíduo conserve uma lembrança de quando era lactente, mas de maneira nenhuma é algo seguro. No entanto, o que essa recordação diz, que um abutre abriu a boca do menino com a cauda, parece tão improvável, tão fabuloso, que julgamos preferível outra concepção que resolve de uma vez as duas dificuldades. A cena com o abutre não seria uma recordação de Leonardo, mas uma fantasia que ele formou posteriormente e transpôs para a infância. Nota: numa simpática resenha do presente texto, publicada no Journal of Mental Science em 1910, Havelock Ellis objetou a essa concepção que a lembrança de Leonardo poderia muito bem ter fundamento real, pois com frequência as recordações infantis retrocedem bastante além do que geralmente acreditamos. Isto eu concedo de bom grado, e para atenuar essa dificuldade, ofereço a suposição de que a mãe notou a presença do pássaro junto ao filho, que ela facilmente pôde tomar como um significativo presságio, e depois relatou-a várias vezes ao menino, de modo que ele pôde conservar a lembrança desse relato e depois, como frequentemente ocorre, confundi-la com uma lembrança de uma vivência própria. Contudo, essa alteração em nada prejudica a validade de minha caracterização. As fantasias que as pessoas criam posteriormente sobre sua infância costumam apoiar-se em pequenas realidades desse período primordial, de resto esquecido. Era necessário um motivo secreto, portanto, para dar destaque a um evento real insignificante e desenvolvê-lo da forma como Leonardo faz com o pássaro, que denomina abutre, e sua notável conduta. Fim da nota. Frequentemente as recordações de infância não têm outra origem. Elas não são fixadas num instante da vivência e depois repetidas, como as lembranças conscientes da época adulta, mas sim evocadas numa época posterior, quando a infância já ficou para trás, e nisso são modificadas, falseadas, postas a serviço de tendências posteriores, de modo que não se distinguem rigorosamente das fantasias em geral. Talvez compreendamos da melhor maneira a sua natureza
se pensarmos em como se originou a historiografia entre os povos antigos. Enquanto o povo era pequeno e fraco, não pensava em escrever sua história. Cultivava o solo de sua terra, lutava contra os vizinhos por sua existência, buscava tomar-lhes terras e alcançar riqueza. Era um tempo heróico e ahistórico. Depois veio uma nova era em que esse povo adquiriu consciência de si, sentiu-se poderoso e rico, e surgiu a necessidade de saber de onde procedia e como se desenvolvera. A historiografia, que havia principiado como um registro contínuo das vivências do presente, lançou o olhar também para o passado, reuniu tradições e lendas, interpretou os resíduos dos velhos tempos em usos e costumes, criando assim uma história do período primordial. Era inevitável que essa pré-história fosse antes uma expressão dos desejos e opiniões do presente que um reflexo do passado, pois muitas coisas haviam desaparecido da memória do povo, outras haviam sido deformadas, e alguns traços do passado eram erroneamente interpretados no sentido do presente. Além disso, não se escrevia a história pelos motivos de uma objetiva ânsia de saber, mas para influir sobre os contemporâneos, para incitá-los, exaltá-los ou lhes oferecer exemplos. A memória consciente que uma pessoa tem de suas vivências adultas é comparável àquela primeira historiografia, o registro do presente, e as lembranças que tem da infância correspondem, pela origem e confiabilidade, à história dos primeiros tempos de um povo, compilada tardiamente e de forma tendenciosa. Se a história do abutre que visitou Leonardo no berço for apenas uma fantasia nascida posteriormente, deveremos julgar que talvez não valha a pena nos determos nela por mais tempo. Para explicá-la, poderíamos nos satisfazer com a inclinação, por ele mesmo declarada, de atribuir a seu interesse pelo problema do voo dos pássaros o caráter de uma predestinação. Mas com tal menosprezo, cometeríamos uma injustiça que equivaleria àquela de levianamente rejeitar o material das lendas, tradições e interpretações da pré-história de um povo. Apesar das deformações e incompreensões, a realidade do passado se acha nelas representada. Elas são aquilo que o povo formulou a partir das vivências de seu tempo primevo, sob o império de motivos outrora poderosos e ainda hoje atuantes. E se pudéssemos, pelo conhecimento de todas as forças operantes, fazer essas deformações retrocederem, seríamos capazes de desvelar a verdade histórica por trás desse material fabuloso. O mesmo vale para as recordações de infância ou as fantasias do indivíduo. Não é insignificante aquilo que uma pessoa acredita se lembrar da infância. Em geral, por trás dos resíduos de lembranças que ela mesma não entende, se escondem valiosos testemunhos dos traços mais importantes de seu desenvolvimento psíquico. Nota: desde então procurei fazer uso semelhante de uma recordação de infância, também não compreendida, de outro grande homem. Nas primeiras páginas da autobiografia de Goethe, escrita por volta dos 60 anos, somos informados de que, por instigação dos vizinhos, ele arremessou pela janela peças de louça de barro, pequenas e grandes, que se espatifaram na rua, e essa é a única cena que ele relata da infância. A ausência de ligação com outra coisa, o fato de coincidir com as lembranças infantis de outras pessoas que não se tornaram especialmente grandes, e também a circunstância de que nessa passagem Goethe não se refere ao irmãozinho que nasceu quando ele tinha 3 anos e 9 meses,
e depois morreu quando ele tinha quase 10, fizeram-me empreender uma análise dessa recordação da infância. É verdade que ele menciona esse irmão depois, quando se detém nas muitas doenças da época da infância. Eu esperava poder substituir essa lembrança por algo que melhor se ajustasse ao contexto do relato de Goethe e cujo teor o fizesse digno de conservação e do lugar que lhe foi atribuído na história de sua vida. Essa pequena análise, Uma Recordação de Infância em Poesia e Verdade, de 1917, permitiu ver o ato de jogar a louça pela janela como uma ação mágica dirigida contra um intruso que perturbava, e no trecho em que o incidente é narrado, ele significaria o triunfo de que um segundo filho não pôde, afinal, perturbar a íntima relação entre Goethe e sua mãe. O que haveria de surpreendente no fato de a mais antiga recordação de infância, conservada em disfarces assim, tanto no caso de Goethe como no de Leonardo, referir-se à mãe? Fim da nota. Dado que agora possuímos, com as técnicas psicanalíticas, excelentes meios de trazer à luz esse material escondido, poderemos tentar preencher a lacuna na história da vida de Leonardo através da análise de sua fantasia infantil. Se nisso não alcançarmos um grau satisfatório de certeza, teremos de nos consolar com o fato de que muitas outras investigações sobre esse grande e enigmático homem não tiveram melhor sorte. Se examinamos a fantasia do abutre com o olhar do psicanalista, ela não nos parecerá estranha por muito tempo. Lembramo-nos de frequentemente nos sonhos, por exemplo, haver encontrado algo semelhante, de modo que podemos nos arriscar a traduzir essa fantasia de sua linguagem peculiar para um idioma compreensível por todos. A tradução aponta para o plano erótico. Cauda, coda, é um dos mais notórios símbolos e denominações substitutivas do membro masculino, tanto em italiano como em outras línguas. A situação da fantasia em que um abutre abre a boca do menino e lá dentro movimenta a sua cauda corresponde à ideia de uma felação, de um ato sexual em que o membro é introduzido na boca da pessoa em questão. É singular que essa fantasia tenha um caráter tão claramente passivo. Ela se assemelha a determinados sonhos e fantasias de mulheres ou homossexuais passivos. Oxalá o leitor agora se contenha e não se recuse, pleno de indignação, a acompanhar a psicanálise porque ela conduz, tão logo é empregada, a uma imperdoável difamação da memória de um homem grande e puro. É óbvio que essa indignação jamais nos poderá dizer o significado da fantasia infantil de Leonardo. Por outro lado, ele revelou essa fantasia de modo mais inequívoco e não podemos abandonar a expectativa, ou o preconceito, se quiserem, de que tal fantasia, assim como toda a criação psíquica, como um sonho, uma visão, um delírio, tem de possuir algum significado. Portanto, continuemos dando ao trabalho analítico, que ainda não falou sua última palavra, a atenção a que ele tem direito. A inclinação a tomar na boca o membro do homem e chupá-lo, que na sociedade respeitável é incluída entre as perversões sexuais abomináveis, ocorre frequentemente nas mulheres de hoje, e como demonstram antigas obras de arte, também de épocas passadas, e parece perder inteiramente o caráter repugnante para a pessoa apaixonada. O médico encontra fantasias baseadas nessa inclinação também em mulheres que não tomaram conhecimento dessa possibilidade de satisfação sexual mediante a leitura das Psychopathia Sexualis de Krafft-Ebing,
ou por alguma outra fonte. Ao que parece, as mulheres não têm dificuldade em criar espontaneamente essas fantasias que envolvem um desejo. A investigação posterior também nos ensina que essa situação, tão mal vista pela moral, possui uma origem bastante inocente. Ela é apenas a reelaboração de outra situação em que todos nós outrora nos sentíamos muito bem, quando, sendo bebês, tomávamos na boca o mamilo da mãe ou da ama de leite e o chupávamos. A impressão orgânica dessa primeira experiência de prazer em nossa vida provavelmente permaneceu em nós, indestrutível. Quando mais tarde a criança vem a conhecer a teta da vaca, que em sua função equivale a um mamilo e em sua forma e localização no baixo ventre corresponde a um pênis, chega ao estágio preliminar para a formação posterior daquela fantasia sexual repugnante. Agora compreendemos por que Leonardo situa em sua época de lactente a recordação da suposta experiência com o abutre. Por trás dessa fantasia não há outra coisa senão a reminiscência do ato de mamar ou ser amamentado no seio materno, uma cena de humana beleza que ele, como muitos outros artistas, representou ao pintar a Mãe de Deus com um filho. Mas vamos também ter presente algo que ainda não compreendemos: o fato dessa reminiscência, significativa para os dois sexos igualmente, haver sido reelaborada pelo homem Leonardo em fantasia homossexual passiva. Por enquanto, deixaremos de lado a questão do nexo que haveria entre a homossexualidade e o ato de mamar no seio materno, e apenas lembraremos que a tradição efetivamente designa Leonardo como um homem de sentimentos homossexuais. Para nós é irrelevante se aquela acusação contra o jovem Leonardo era justificada ou não. Não é a atividade real, mas a atitude emocional que determina se devemos conferir a alguém o atributo da inversão. A outra característica não compreendida na fantasia de infância de Leonardo que solicita primeiramente nossa atenção. Interpretamos a fantasia por referência ao ato de ser amamentado pela mãe e vemos a mãe substituída por um abutre. De onde vem esse abutre e como entra nesse ponto? Uma ideia se oferece, vinda de tão longe que poderíamos hesitar em recorrer a ela. Nos hieróglifos dos antigos egípcios, a mãe é representada com a imagem de um abutre. Os egípcios adoravam uma divindade materna que era mostrada com a cabeça de abutre ou com várias cabeças, das quais pelo menos uma era abutre. O nome dessa deusa era pronunciado Mut. Seria apenas casual a semelhança fonética com a nossa palavra Muta, que significa mãe? Assim, o abutre se relaciona de fato com mãe, mas em que isso pode nos ajudar? É lícito esperarmos de Leonardo esse conhecimento quando a decifração dos hieróglifos foi conseguida somente por François Champollion, de 1790 a 1832? Valeria a pena saber como os antigos egípcios chegaram a escolher o abutre como símbolo da maternidade. Ora, a religião e a civilização dos egípcios já eram objeto da curiosidade científica dos gregos e romanos, e muito antes que nós fôssemos capazes de ler os monumentos do Egito, dispunhamos de informações sobre eles em obras da antiguidade clássica que foram conservadas, textos de autores conhecidos como Estrabão, Plutarco, Amiano Marcelino, e também de autoria ignorada, e de procedência e períodos incertos, como os Hieroglífica de Orapolo Nilos e o Livro de Sabedoria Sacerdotal do Oriente,
que nos chegou com o nome do deus Hermes Trismegisto. Essas fontes nos dizem que o abutre era símbolo da maternidade porque se achava que havia apenas abutres fêmeas, que inexistiam machos nessa espécie de ave. Na história natural dos antigos, se achava uma contrapartida dessa limitação. Entre os escaravelhos, os besouros que os egípcios adoravam como deuses, pensava-se que havia apenas machos. Como deveria então ocorrer a fecundação dos abutres se todos eles eram fêmeas? Uma passagem de Orapolo nos informa acerca disso. Em determinada época, esses pássaros se detêm no voo, abrem a vagina e são impregnados pelo vento. De forma inesperada, agora chegamos a ver como provável algo que há pouco rejeitávamos como absurdo. É bem possível que Leonardo conhecesse a fábula científica em virtude da qual os egípcios designavam o conceito de mãe com a imagem do abutre. Ele era um grande leitor, interessado em todos os âmbitos da literatura e do saber. No Códice Atlântico temos uma lista de todos os livros que ele possuía em determinado momento e também muitas anotações sobre livros que ele tomara emprestado de amigos, e pelos excertos que Richter reuniu dessas anotações, dificilmente se pode exagerar a extensão de suas leituras. Entre esses livros não faltam obras de ciências naturais, antigas e também contemporâneas. Todos eles se achavam impressos naquele tempo, e Milão era justamente a cidade italiana onde mais se desenvolvia a jovem arte da impressão. Ao prosseguir, deparamos com uma notícia que pode transmutar em certeza a probabilidade de que Leonardo conhecia a fábula do abutre. O erudito editor e comentador de Orapolo observa sobre a passagem mencionada. Mas a fábula sobre o abutre foi avidamente abraçada pelos pais da Igreja para refutar, com esse argumento extraído das coisas da natureza, aqueles que negavam o parto da Virgem. Por isso, quase todos eles o mencionam. Portanto, a fábula da unissexualidade e da forma de concepção dos abutres não permaneceu uma anedota inofensiva como aquela dos escaravelhos. Os pais da Igreja dela se apoderaram, a fim de ter um argumento da natureza contra os que duvidavam da história sagrada. Se, de acordo com as melhores narrativas da antiguidade, os abutres se deixavam fecundar pelo vento, por que não teria acontecido o mesmo com uma fêmea humana? Devido a essa possibilidade de utilização, quase todos os pais da Igreja contavam a fábula do abutre, e praticamente não podemos duvidar que, com tão forte patrocínio, ela não fosse conhecida também de Leonardo. Pode-se conceber a gênese da fantasia com o abutre da seguinte maneira. Ao ler, num pai da Igreja ou numa obra científica, que os abutres eram todos fêmeas e podiam se reproduzir sem a ajuda de um macho, veio-lhe uma recordação que se transformou naquela fantasia, mas que significava que também ele havia sido como um filho de abutre, que tivera uma mãe, mas não um pai, e a isso se juntou, da única maneira que impressões tão antigas podem se manifestar, um eco do prazer que havia experimentado no seio materno. A alusão daqueles autores à representação da Santa Virgem com o menino, sempre cara aos artistas, certamente contribuiu para que essa fantasia lhe parecesse valiosa e significativa. Afinal, assim ele se identificava com o menino Jesus, o Salvador e Consolador não apenas de uma mulher. Ao decompor uma fantasia infantil, procuramos separar seu real teor de memória dos motivos posteriores que o modificam e deformam. No caso de Leonardo, acreditamos agora conhecer o real teor da fantasia.
A substituição da mãe pelo abutre indica que o menino dá pela falta do pai e se acha sozinho com a mãe. O nascimento ilegítimo de Leonardo combina com a fantasia do abutre. Apenas em virtude daquilo, ele pôde se comparar a um filhote de abutre. Mas o outro fato seguro de sua infância de que temos conhecimento é que aos 5 anos de idade ele vivia na casa do pai. A partir de quando isso ocorreu, se teria sido alguns meses após o nascimento ou algumas semanas antes daquele cadastro, é algo que ignoramos completamente. Surge aqui a interpretação da fantasia com o abutre, e ela nos diz que Leonardo não passou os decisivos anos iniciais da sua vida com seu pai e sua madrasta, mas com a pobre e abandonada mãe verdadeira, de modo a ter tempo de sentir a ausência do pai. Isso parece uma conclusão muito magra, ainda que ousada, de nosso empenho psicanalítico, mas ela ganhará importância à medida que for aprofundada. Sua certeza é aumentada pela consideração das circunstâncias efetivas da infância de Leonardo. Segundo os relatos, seu pai, Ser Piero da Vinci, casou-se com Donna Albiera, uma moça nobre, no mesmo ano em que ele nasceu. Foi pelo fato desse casamento não ter gerado filhos que o garoto vivia na casa paterna, ou melhor, do avô, quando tinha 5 anos de idade, como atesta o documento. Ora, não é costumeiro entregar um rebento ilegítimo a uma jovem esposa que ainda espera ter filhos. Devem ter se passado anos de desapontamento até que se decidisse tomar como compensação pelos filhos legítimos desejados em vão o menino bastardo que provavelmente crescia de modo encantador. Condiz perfeitamente com a interpretação da fantasia do abutre que tivessem decorrido ao menos 3, talvez 5 anos da vida de Leonardo até que ele trocasse o lar de sua solitária mãe pelo do casal. Mas então já era tarde. Nos primeiros 3 ou 4 anos são fixadas impressões e estabelecidas formas de reação ao mundo externo cuja importância não poderá mais ser diminuída por nenhuma vivência posterior. Se for correto que as lembranças infantis incompreensíveis e as fantasias que sobre elas se constroem sempre ressaltam o que é mais importante na vida psíquica da pessoa, então o fato, corroborado pela fantasia do abutre, de que Leonardo passou os primeiros anos sozinho com a mãe, deve ter tido influência decisiva na configuração de sua vida interior. Um efeito certamente inevitável dessa constelação afetiva foi que o menino, que em sua tenra idade se defrontou com um problema a mais que as outras crianças, começou a ruminar sobre esse enigma com a paixão especial, tornando-se bem cedo um pesquisador atormentado pelas grandes questões. De onde vêm as crianças e o que tem a ver o pai com sua origem? A intuição desse nexo entre sua pesquisa e a história de sua infância o levou a exclamar, quando adulto, que era seu destino dedicar-se ao problema do voo dos pássaros, pois já no berço fora visitado por um abutre. Não será tarefa difícil mostrar mais adiante que a ânsia de saber que se voltava para o voo dos pássaros derivava da pesquisa sexual infantil. Esse foi o 2º capítulo do audiolivro Uma Recordação de Infância de Leonardo da Vinci. Inscreva-se no canal. A seguir, áudios do próximo capítulo.